A ilusão do perfeccionismo. Osho, o que é o desejo de perfeição? Adira, o desejo de perfeição é a busca do útero perdido, do paraíso perdido. A criança é totalmente feliz no útero da sua mãe, essa memória persiste. Ela não é apenas uma memória no cérebro, ela está em cada célula do corpo, em cada fibra do corpo. Ela envolve todo o seu ser. Essa memória persiste. Aqueles 9 meses foram de gozo eterno, de relaxamento e entrega a tamanhos, que não é fácil esquecer. Embora conscientemente você tenha se esquecido, devido ao trauma do nascimento, sua consciência se desconectou, seu inconsciente ainda anseia pelo útero. Ele tenta, de todas as formas, voltar ao paraíso perdido. A religião consiste nessa busca, e a ciência igualmente consiste nessa busca. O esforço científico tenta criar o mesmo útero no exterior, aquecimento central, ar-condicionado, boas roupas, melhor tecnologia. Você se empenha em criar o útero exterior. E a religião tenta criar o útero interior, com a prece, técnicas de meditação, com o amor, com Deus. Mas seu empenho é o mesmo, voltar àqueles lindos dias. Esse útero perdido é a fonte da parábola de Adão e Eva no jardim do Éden. Você pergunta, o que é o desejo de perfeição? O desejo de perfeição consiste nisto, seja qual for a sua situação, ela nunca satisfaz. Nunca é como deveria ser, há sempre um senão. Você ainda fica imaginando um estado melhor das coisas, melhores dias, melhores possibilidades. E fica ansiando por elas. Você só pode abandonar a busca da perfeição se voltar ao passado e passar novamente pelo trauma do nascimento. Se você o reviver conscientemente, se recordar conscientemente aqueles dias no útero, o desejo de perfeição desaparecerá instantaneamente. O desaparecimento desse desejo é um grande alívio, porque só então você poderá começar a viver cada momento. Como você consegue viver com esse desejo de perfeição? Ele é a fonte de todas as neuroses. O homem que deseja ser perfeito, inevitavelmente torna-se um neurótico, porque não consegue estar aqui. Ele vive no futuro, que não existe. Não pode desfrutar o presente momento, só condená-lo. Não pode amar esta mulher, porque tem uma ideia da mulher perfeita. Não pode amar este homem, porque ele não é perfeito. Não pode saborear este alimento, esta refeição, esta manhã, nada mais o satisfaz, não pode satisfazer. Sua expectativa está sempre presente, ele está sempre comparando e sempre se decepcionando. O homem que vive com desejo de perfeição, tem a vida condenada. E a sociedade colabora com isso. Os pais, as escolas, os colégios, as universidades, os Mahatmas, os sacerdotes, os políticos, todos colaboram para torná-lo neurótico. Desde a infância, você não é aceito como você é. Disseram-lhe, seja desta maneira, só assim você será aceito. Se quiser viver a vida do seu jeito, você será condenado por todos, todos ficarão contra você. Seus pais não poderão suportá-lo. Precisam moldar, formar, mudar, manipular. Eles precisam fabricar você de acordo com os desejos deles. E qual é o problema dos seus pais? Eles também estão sofrendo o trauma do nascimento. Tentaram, por toda a vida, ser perfeitos e falharam. Ninguém jamais pode ter êxito nisso, esse desejo é de tal natureza, que está fadado ao fracasso. O fracasso é inevitável, porque você pode estar vencendo, mas a ideia da perfeição começa a se sofisticar cada vez mais. Na medida em que se vai vencendo, a ideia começa a se distanciar mais para o futuro. Ela fica mais sofisticada, há mais expectativas. A distância entre você e a ideia da perfeição permanece a mesma. Se você tem 10.000 rúpias, precisará de 100.000 para ser feliz. Quando tiver 100.000, seu desejo já terá caminhado para a frente.
Agora isto já não basta. Acontece em todas as áreas da vida. Os pais vivem os seus próprios traumas. Por toda a vida tentaram e fracassaram, agora desejam viver através do filho. Com isso, começam a fazer dele um ser neurótico, começam a ensinar ao filho. Esta é uma forma alternativa de viver. Eles fracassaram, agora sabem que a morte se aproxima, que seus dias estão contados. Eles estão perdendo a esperança. Mas então surge uma nova esperança, poder viver através do filho. Já que eles não foram perfeitos, ao menos os filhos poderão sê-lo. Dizem que uma árvore se conhece pelos seus frutos. Se os filhos forem perfeitos, os pais devem ter sido perfeitos. É assim que a neurose se perpetua, de geração em geração. Os pais estão constantemente tentando, de todas as formas, aperfeiçoar a criança. Só o que conseguem com essa atitude é fazer com que ela se sinta condenada como ela é. Eles tornam impossível que ela ame a si mesma, respeite a si mesma. E quando perde o amor e o respeito por si, uma pessoa está perdida. O mundo sofre tanta loucura, todo tipo de problemas mentais, de doenças físicas. 99% das causas de todos esses problemas do corpo e da mente vêm da mentalidade que a criança tem de ser perfeita. Uma família foi a um restaurante. Depois de anotar o pedido dos adultos, a garçonete virou-se para o garotinho. "O que você vai querer, filhinho?" "Eu quero um cachorro-quente", respondeu o garoto, timidamente. Antes que a garçonete pudesse anotar o pedido, a mãe interrompeu. "Não, nada de cachorro-quente. Traga batatas, um bife e cenouras." A garçonete a ignorou totalmente. "Você prefere ketchup ou mostarda em seu cachorro-quente?" perguntou ao garoto. "Ketchup", respondeu ele, com um sorriso de felicidade. "Já vai sair", disse a garçonete, indo para a cozinha. Foi um espanto geral. Finalmente, o garoto perguntou aos pais: "Vocês viram? Ela acha que eu sou real." É aí que nasce o problema. Vocês não permitem que seus filhos sejam reais. Fazem com que eles se sintam irreais, vocês os forçam a se sentir falsos, rejeitados, inúteis. E quando essa ideia é criada na mente de vocês, que eles são inúteis do jeito que são, é natural que surja neles um grande desejo de ser perfeitos, e com isto todo o tipo de neurose. Meu empenho aqui é em ajudar você, não a ser perfeito, mas a abandonar toda essa besteira. Abandonando, pela primeira vez você será real. A realidade nunca é perfeita, lembre-se. Se a realidade está sempre crescendo, como ela pode ser perfeita? Se alguma coisa é perfeita, o crescimento é impossível. Só a imperfeição pode sentir a alegria do crescimento. Você deseja permanecer como uma flor, crescendo, abrindo-se? Ou deseja tornar-se apenas uma pedra morta, perfeita, sem abertura, sem crescimento, sem mudança? Seja imperfeito, respeite suas imperfeições, e você poderá alegrar-se e celebrar, poderá ser saudável e inteiro. E não precisará procurar um psiquiatra ou um psicanalista para ficar por anos deitado num divã, falando besteiras. E também não haverá necessidade de qualquer tratamento de choque. Na verdade, se o seu estresse mental desaparecer, o seu corpo se sentirá imediatamente relaxado. Muitas doenças desapareceriam automaticamente da face da Terra, se essa ideia idiota de tornar-se perfeito desaparecesse. Mas ela tem sido ensinada de toda parte, nas igrejas, nos templos, nas mesquitas, nas universidades. Em todo lugar, todos parecem estar envolvidos nessa conspiração. Parecem absolutamente determinados a tornar todas as pessoas perfeitas. Ora, jamais existiu um único ser humano perfeito, e não pode existir. A imperfeição é um modo de ser das coisas. A imperfeição é bela, porque tem potencial para crescer e fluir.
A perfeição é simplesmente a morte, nada mais. A vida é imperfeita. E a vida gosta da imperfeição. Eu lhes ensino a totalidade e não a perfeição, são dois objetivos diferentes. A perfeição é um objetivo neurótico, a totalidade é um objetivo saudável. A perfeição está no futuro, a totalidade está aqui e agora. Você pode ser total neste momento. Pode ser total em sua raiva, pode ser total em seu sexo, pode ser total em tudo o que esteja fazendo, limpando o chão, cozinhando, escrevendo poesia. Você pode ser total neste momento. Isso não exige preparação, não exige treinamento. Sendo total, você entrará em Deus, entrará no Nirvana. Quando se é total, o eu desaparece, essa é a beleza da totalidade. Tente entender, é sutil, é imensamente importante, quando se é total, o eu desaparece. Você já experimentou um momento total? Então sabe que o eu desaparece imediatamente. Se você está totalmente apaixonado por uma mulher ou por um homem, o eu desaparece. Quando está fazendo amor, se é total, o eu desaparece. Se você sai de manhã para um passeio e é total nisso, nada mais importa, nesses lindos momentos, apenas amanhã e você e amanhã, os pássaros, as árvores e o sol. Você está totalmente imerso, profundamente imerso no momento, o eu desaparece. O desaparecimento do eu é uma bênção. Você saberá o que Buda quer dizer com o não eu, a total bem-aventurança. Ele jamais usa as palavras, total bem-aventurança, porque conhece você, você poderia fazer dela um objetivo, e começar a lutar por alcançá-la. Poderia fazer dela o objetivo de um perfeccionista e dizer, não descansarei até que me torne totalmente bem-aventurado. Nesse caso, você não entendeu. Se você é total, a bem-aventurança acontece por acréscimo, porque o eu desaparece. Dançando, cantando, ouvindo música, ou apenas estando aqui comigo, às vezes acontece. Eu posso vê-la acontecendo com muitas pessoas. Quando olho para o seu rosto, sei se há um eu, ou não. O rosto assume imediatamente uma outra qualidade. Quando olho para você não existe o eu, você é apenas uma abertura, uma janela, e eu posso ver claramente Deus em você. Nesses momentos, Deus está presente, você não está. Todas as nuvens desapareceram, o céu ficou claro e transparente, o sol está brilhando. Sempre que o seu eu desaparece por um momento, de repente posso ver a luminosidade que vem em seu rosto, a qualidade de magia que nasce ao seu redor. Mas fomos ensinados a viver de um modo não total, através da ideia de perfeição. Eu lhes ensino a totalidade. Na totalidade, o eu desaparece, com a perfeição, acontece justamente o contrário. Com a ideia de perfeição, o eu é reforçado. É um ideal egoísta, eu quero ser perfeito. O eu não pode ser total, porque nenhum eu pode ser encontrado na totalidade. Por isso, o ego tem interesse em tornar-se perfeito, ser o homem mais perfeito ou a mulher mais perfeita no mundo. O ego se sente muito bem, começa a lutar nesse sentido. O ego está envolvido com a ideia de perfeição. Com a experiência da totalidade, o ego simplesmente não existe. Se você aprender como estar aqui e agora, pouco a pouco verá que a vida é linda do jeito que é. A vida é linda em ser assim, em sua qualidade de ser. Não necessita de nenhum aperfeiçoamento. Isto pode ser facilitado por intermédio do trauma do nascimento. Se você passar pelo trauma do nascimento, se o reviver conscientemente, o próprio significado do nascimento mudará. Neste exato momento, a experiência uterina permanece no seu inconsciente, ela é tão importante que você está inconscientemente lutando por ela. É por isto que as pessoas continuam pensando que no passado tudo era bom. É apenas uma projeção, por causa da experiência do útero.
Em todas as sociedades do mundo, em todas as religiões do mundo, persiste a ideia de que, em algum lugar no passado, existiu uma idade de ouro. Quando Adão viveu no Jardim do Éden, era o paraíso. Na Índia, dizem que a idade de ouro aconteceu muito antes da história. Depois dela, as coisas começaram a decair, o pecado original. Vivíamos uma situação de felicidade total, e então começamos a decair e a perdemos. É a mesma história com roupagem filosófica. A queda original nada mais é do que a queda do útero. A lembrança de que antes, algum tempo antes, muito longe no passado, tudo era dourado e lindo, não passa de uma lembrança projetada na história, uma lembrança individual projetada na história coletiva. E nós precisamos retomá-la, por isso ficamos interessados no futuro. O passado é importante, o futuro é importante, só o presente não é importante, porque perdemos o passado, e só no futuro, graças às nossas tentativas e aos nossos esforços, um dia o alcançaremos. Então, há dois tipos de pessoas, que basicamente não diferem. As pessoas religiosas dizem que a idade de ouro aconteceu no passado. As não religiosas dizem que vai acontecer no futuro, que a utopia está chegando. Os hindus dizem que a idade de ouro, a era da verdade, aconteceu no passado. E os comunistas dizem que a idade de ouro, a idade da igualdade, vai chegar no futuro. Eles não são diferentes. Parecem diferentes, porque um fala do passado, e o outro fala do futuro. Mas o mecanismo é o mesmo, ambos querem evitar o presente. Comunistas e anticomunistas não são muito diferentes. A espiritualidade autêntica começa no presente e termina no presente. Não tem passado e não tem futuro. Este momento é tudo. Assim, Adira, procure entrar conscientemente em seu inconsciente. Tente penetrar onde nasce esse desejo de perfeição. Vá para a sua infância. Você foi ensinado, condicionado, camada por camada, terá de descascar a cebola de sua mente. E então, finalmente, chegará ao trauma do seu nascimento, ao dia em que nasceu. Assim que tiver atravessado e vivenciado conscientemente o que aconteceu inconscientemente em seu nascimento, tudo se apagará. Este é o processo da mente. Tudo o que é vivido conscientemente é apagado, não tem mais poder sobre o seu ser inconsciente. E então, pela primeira vez, você abre os seus olhos e vê que o mundo é lindo. O salgueiro é verde e a rosa é vermelha. Pela primeira vez, entende que o útero era bom, mas não é a meta. O útero era conveniente, mas era somente uma preparação. Não era a vida real, mas a vida de um dependente, pura exploração. Era dependência. O útero não conhecia a liberdade, como pode ser lindo? Sim, ele era conveniente e confortável, mas você simplesmente vegetava, não estava realmente vivendo. O útero não tem valor por si mesmo. E assim você começa a ver que a vida tem belezas que nenhum útero jamais poderá lhe proporcionar. Você está saindo do útero para a liberdade. Todo o céu se abre, o sol, a lua, as árvores, as estrelas, eles não existiam para você. E o canto dos pássaros, a música, toda a poesia e o amor, eles também não existiam para você. Seu paraíso pouco tinha de paraíso, seu paraíso era um paraíso muito bobo. Ele foi necessário naquele momento, porque você estava crescendo, era muito frágil e delicado, precisava de proteção. Quando a criança completa 9 meses, ela anseia por sair, quer se livrar do útero. Ela está pronta para entrar no mundo, e conhecer as alegrias e as misérias do mundo. Está pronta para mergulhar fundo nas experiências da existência. Quando você tiver vivido conscientemente o trauma do nascimento e apagado a memória da dor, ficará espantado ao notar que uma espécie de névoa se afastou dos seus olhos. E quando os reabrir, as árvores serão mais verdes do que jamais foram e tudo será totalmente diferente. Você verá o mundo em cores psicodélicas,
sem precisar de drogas. As pessoas utilizam drogas para criar uma coisa que é muito natural. Para isso, não é preciso destruir quimicamente o corpo. Basta passar pelo trauma do nascimento e retornar que o mundo inteiro e toda a experiência do mundo se tornarão psicodélicos. Tudo fica mais colorido. É uma permanente celebração. Esta celebração não terá fim, ela dura do princípio sem princípio ao fim sem fim. É uma canção eterna. Quando você começa a enxergar isto, a vida começa. É o que Jesus quer dizer com estas palavras: a não ser que você nasça de novo, não entrará no reino de Deus. Ele está falando do renascimento. No Oriente, temos um nome para o homem que se tornou alerta e total, nós o chamamos Dija, nascido 2 vezes. Ele atingiu o segundo nascimento. O primeiro nascimento está fadado a ser inconsciente. Se você ficar apenas no primeiro nascimento, continuará sendo um perfeccionista. É só nascendo uma segunda vez, conscientemente, e tendo apagado a dolorosa memória do primeiro nascimento, que você viverá a totalidade. Não com o desejo de perfeição, o desejo de perfeição desaparece quando você reconhece que este é o mundo mais perfeito, que você é a pessoa mais perfeita, que cada pessoa é perfeita, e que tudo é como deve ser. Quando você percebe que tudo é como deve ser, surge uma grande gratidão. A prece é natural. Você se curva diante da terra, curva-se diante do sol, curva-se diante da existência. Esta é a qualidade religiosa, ela não consiste em ir à igreja e pensar que é religioso, em se curvar diante de Cristo e pensar que é religioso. Você não é. Não é nada disto. Você está simplesmente com medo, está pensando que Cristo irá salvá-lo. Ninguém pode salvá-lo, a não ser que você mesmo se salve. Nem Cristo, nem Buda podem salvá-lo. Mas você pode salvar a si mesmo. Salvar-se é sua responsabilidade. E o caminho para salvar-se é renascer, é nascer de novo.